Gostaria de saber se é verdade que para ter enxaqueca não é necessário sentir dor de cabeça. Como você explicaria a complexidade dessa condição neurológica? Cara, ótimo. E realmente não é verdade. Você não precisa ter dor de cabeça mesmo. Tem pessoas que têm, por exemplo, só a aura. Entendi. Se a gente for pegar aquelas fases, 80% tem pródromo, 15% tem aura. A gente não sabe dizer exatamente quantos ali, mas talvez algo em torno de 1 a 5% não tem dor. E aí o pós-dromo é mais complicado de saber exatamente quanto. Ele, teoricamente, ele é virtualmente 100%. Porque o pós-dromo, ele é tipo uma ressaca. Ele é uma consequência. Lógico, você pode ter um pós-dromo muito leve, porque a sua crise foi muito leve. E você nem sente aquilo acontecer. Tem 3 doenças que têm um funcionamento mais ou menos parecido. Que é bipolaridade, epilepsia e enxaqueca. Todas elas têm uma fase onde você causa um desgaste e depois vem essa fase da ressaca. Então o TAB faz ativação e depois ele faz depressão/desativação. A epilepsia faz aquela crise epilética, convulsiva ou não, e depois vem aquela ressaca que a gente chama de pós-ictal. E a enxaqueca tem a fase de dor, que geralmente é a mais exuberante, e depois vem essa ressaca que é o pós-dromo. Elas têm mecanismos muito parecidos. Todas 3 respondem a anticonvulsivante. Então, tem inclusive um trabalho do Miguel Nicoleles que bate nessa tecla. Exatamente. Que bate nessa tecla. Embora, no caso da enxaqueca, hoje, a gente já conheça 2 substâncias que explicam boa parte do problema. A principal, e essa a gente já tem até medicamento, chama CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. Esse nomezão enorme é para falar que essa substância é liberada no corpo da pessoa e ela vai sensibilizar o cérebro e levar às crises. E já existe remédio hoje, tem alguns remédios até bem interessantes, que eles não agem diretamente no corpo da pessoa. Tem esse CGRP circulando ali no sangue, ele vai lá e pá, gruda. Entendi. E impede que ele haja. Exato. Ele se grude nos receptores onde ele agiria. Por isso eles têm um perfil de efeito colateral muito bom. Que bom. Tem tanto que age no receptor direto, que não tem mais no Brasil, fora do Brasil tem, quanto esses que agem no... Quase como se fosse um anticorpo, né? É um anticorpo monoclonal. É um anticorpo monoclonal. Perfeito. Ele é literalmente um anticorpo monoclonal. Que abraça ali, né? Isso. Perfeito. É exatamente isso. E aí a complexidade entra numa coisa que eu acho que eu não falei. Eu falei das fases, mas eu não falei qual a estrutura cerebral que começa a enxaqueca. Não falou. A enxaqueca, ela começa numa estrutura cerebral chamada hipotálamo. A primeira, e a gente tem estudos de ressonância magnética. Por que o pródromo tem alteração de ciclo sono e vigília? Aonde que está o seu relógio biológico? Hipotálamo. Por que o pródromo tem alteração de diurese, faz menos xixi ou sente mais sede? Aonde que está o regulador de água? Hipotálamo. Eu tenho um negócio, isso eu tenho, não sei se vocês têm, chama síndrome da orelha vermelha. A orelha fica do nada vermelha, quente. Isso é muito comum quem tem enxaqueca. Você tem isso, Mi? Eu fico com a orelha vermelha. A Malu tem? Nunca vi. Eu fico com a orelha vermelha, mas eu não tenho a dor. Então, tá vendo? Mas dá pra ter só a orelha vermelha. Mas aí você foi falando e ao decorrer, eu fiquei aqui mudo, eu falei assim, gente, eu devo ser anormal. Mas aí com essa coisa eu senti. Porque eu não tenho a dor do TDAH, que a Bia tem a dor de cabeça. Eu não tenho a dor de cabeça, mas eu tenho os sintomas que você foi falando. Então, aí, essa síndrome da orelha vermelha, você pode ter só a dor e ela também tá ligada à questão hipotalâmica, porque é onde que tá o seu termostato? Gente, vocês de orelha vermelha parecem gnomo, né? Assim, vermelho. Eu sou um gnomo bonito. Mas geralmente não vem. Geralmente não vem. Mas já reparou que é uma orelha só? A dela não tem. Não fica vermelho. E geralmente é do lado que você tem a dor. Pode reparar, mas não junto com a dor. Exatamente. É uma síndrome fica quente, associada. né? Fica quente. Você tem uma desregulação térmica mesmo. Que via hipotálamo. Exato. Mais um sintoma que E você tem os outros. Regulação emocional, hipotálamo, déficit de atenção, hipotálamo. Hipotálamo é o centro. Né? Exato. Eu sempre usou o que eu falo. Hipotálamo é tipo gerentão. Mostra a fotinho do hipotálamo. Ele não faz, só que ele manda fazer. Exatamente. Ele coordena tudo e dá o comando. Ele delega, ele vai delegando, mas tudo passa por ele. Sentido. E aí o hipotálamo é que vai ativar o resto. É o hipotálamo que ativa o nervo trigêmeo, que é o nervo que causa a dor da enxaqueca. É o hipotálamo que ativa toda aquela depressão alastrante da aura. Vem dali e o resto é quase que um efeito dominó que vai seguindo. Aí, ó, gente. Fica bem no centro. No centro. Não, ele fica no centro e o bicho se liga a tudo, né? É isso, ele tem faz todas as conexões. Ele é distribuidor, como se fosse um servidor.
né, esse de hipotálamo internet. tá meio deformado. Tá bem deformado. bem Só pra gente ter deformado. uma ideia. Mas é só pra entender que fica aqui no centrinho, Ele tá? geralmente parece um triângulozinho assim pra E baixo. depois é uma folha, né? Mas tudo bem. Não, é o formato dele mesmo que tá zoado. Eu acho que pegaram um pouco ali, talvez os núcleos da base em volta, me deram uma misturada. Eu acho que eles juntaram tudo um pouquinho. Eu acho que ele juntou Pegou com um pedaço tudo do e globo botou, pálido ali. Porque não é assim, não. Mas, ele assim, ficou mais- mostrou onde ele fica. Ali, Aí, ó. É esse triângulozinho aqui, ó. É. Aqui você tem a hipófise embaixo. Então você tem o hipotálamo aqui em cima. Você vê um trocinho pequenininho, manda que manda que manda. Né não? Ali Você ele, não conhece um monte de gente corte. pequenininha aqui, manda aqui. Nó, tenho medo. Exato. Aqui, ó, gente, Aqui, o desenho ó, aqui ó. fica melhor. É verdade. Ele manda Hipófise. muito. Manda muito. E vem daí. Não só a Começa enxaqueca, aí, como, né? por exemplo, a gente tava conversando aquela hora de você falar em salvas, o hipotálamo também está relacionado com o início das crises de salvas. A gente sabe disso. Então, ele está relacionado com várias dessas Que é um doenças, sofrimento também, né? que teoricamente é considerada a pior dor da humanidade. Eu tenho um paciente que tem, e tem vários, e por que ela tem essa marca, né? Porque tem estudos com gestante que perguntaram, mas o que doeu mais, o parto ou as salvas? E a resposta é salvas. Eu tenho um paciente que tem salvas e eu sempre faço essa pergunta. Que não é uma enxaqueca. Que não é enxaqueca. Salvas é outra dor de cabeça, totalmente cabeça, tá. diferente. Acho que até o Giannichini tem salvas, se eu não me engano, ele faz a campanha todo ano. Né? A salvas é uma dor que ela geralmente dá uma sensação no olho, parece uma facada muito forte, ela tem um tempo de duração curto, ela dura ali, não chega a 4 horas da enxaqueca, ela geralmente dura as crises uns 45 minutos, 1 hora na maioria das vezes. Tem muito lacrimejamento só daquele lado, o olho fica vermelho, a pálpebra cai. Junto com isso, a pessoa fica extremamente angustiada, não consegue, ela fica se mexendo sem parar, tamanha é a dor. E ela era batizada de cefaleia suicida, porque as pessoas batiam a cabeça na parede até morrer. Pra tentar Conter. Reduzir essa Sabe dor. quando você tá andando e você bate na quina da mesa e você faz isso aqui? Ela batia a cabeça na parede. Entendi. E esse meu paciente, eu perguntei, pô, Salvo, você teve alguma outra dor? Ele falou, não, é a segunda maior. Ele tinha tido uma torção de testículo. Ah, tá, tudo bem. Tudo bem. Aí Tem uma carinha genial, né? Aí é de full. E tem tratamento? Tem. Então. Salvas, hoje em dia, o tratamento melhorou absurdamente. E salvas é tão doido que ela e a enxaqueca são consideradas as duas dores de cabeça mais cronobiológicas, que estão ligadas ao nosso ciclo, né? Se eu falei 30% da alimentação, o sono para enxaqueca é 70%. Então, agora, a salvas é muito doida, porque as pessoas geralmente têm as crises de salvas 2 vezes por ano. E acredite ou não, é regulado pelas estações do ano. Então, tem gente que vai ter, por exemplo, que é o mais comum, né? No outono, na primavera. E ela vai ciclar de 6 em 6 meses. A pessoa já fica esperando o fantasma bater na porta. Exato, ela já sabe que vai vir. Felizmente, hoje, a gente tem tratamento. Inclusive, alguns anticorpos monoclonais. Também, mesmo processo que você falou. Exato. Inclusive, um deles é usado até para enxaqueca, só que a dose das salvas, para você ter a comparação, é praticamente o triplo da dose da enxaqueca.